Tem corridas que valem mais que o valor do app, mais que a taxa da entrega, mais que o tempo que você gastou para chegar até lá. Tem corrida que marca, que fica com você depois que o motor desliga. Aquela tarde parecia como qualquer outra, sol forte, correria, fome batendo antes da hora. Mas bastou uma entrega, um gesto, uma carta, e tudo mudou. Nunca imaginei que alguém fosse me fazer chorar no meio de um dia comum. Muito menos uma senhora com um sorriso leve e um envelope dobrado entre os dedos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E até hoje, eu lembro cada palavra que ela me escreveu. Porque aquela carta não era só para mim. Era para todo mundo que já foi esquecido. Para todo mundo que já sentiu falta de alguém. E para quem ainda acredita que mesmo num mundo apressado, gentileza ainda salva. Aquele dia começou como qualquer outro. Acordei com o celular vibrando na cômoda, já atrasado para a primeira entrega. Ajeitei a roupa no automático. Calça jeans, tênis já meio gasto, jaqueta, fina por cima da camiseta do app. E claro, o capacete, meu escudo contra o mundo e às vezes contra mim mesmo. O céu estava limpo, mas o calor já batia antes das 9. A cidade fervia. Gente indo, vindo, buzina para todo lado. Peguei umas 4 corridas seguidas na Zona Norte. Fast food, farmácia, padaria. Corrida de 5 conto, 6 conto. Reclamação de cliente que acha que a entrega atrasa porque a gente tá à toa. Era só mais um dia. Mais um na fila de dias iguais. Lá pelas 14h30, o app tocou de novo. Corrida de mercado. Entrega simples, poucas sacolas. Nome da cliente: Dona Célia. Achei que fosse mais uma daquelas senhoras que reclamam do preço da taxa ou que pedem para subir escada com 12 pacotes de arroz. Mas aceitei. O endereço era num bairro tranquilo, com casas antigas, bem cuidadas. Uma rua silenciosa, dessas que parecem congeladas no tempo. Cheguei e parei a moto em frente a uma casa com um muro baixo e um portão verde desbotado. O jardim era florido, com umas margaridas amarelas e lavandas roxas espalhadas. Toquei a campainha e esperei. A porta se abriu devagar. Uma senhora de cabelos brancos e presos num coque simples apareceu. Tinha o rosto suave e um sorriso tímido. Usava um vestido florido e parecia que tinha saído de um tempo que não existe mais. "Boa tarde, meu filho!" A voz dela era baixa, doce. "Boa tarde, Dona Célia. Entrega do mercado." Ela assentiu com a cabeça, foi até dentro e voltou com o dinheiro certinho. Quando entreguei as sacolas, ela agradeceu com as 2 mãos, olhando nos meus olhos. Não era só formalidade, era gratidão de verdade. "Espera só um minutinho que eu vou pegar o troco." "Troco? Tá certo já? Mas você merece mais do que só o valor da corrida." E desapareceu por alguns segundos dentro da casa. Voltei a olhar o jardim, o portão, o silêncio da rua. Parecia que ali o tempo passava mais devagar. Ela voltou, com o troco e um envelope pequeno nas mãos. "Toma, mas só abre quando chegar em casa, tá bom?" "Tudo bem. É só uma lembrança." Sorri sem saber o que estava acontecendo de verdade. Peguei o envelope, agradeci mais uma vez e fui embora. Na moto, coloquei o envelope no bolso da jaqueta e nem dei muita atenção. Ainda tinha umas 3 entregas no caminho. Clientes que mandam áudio ao invés de digitar, endereço que não bate, porteiro que some. Mas em algum lugar dentro de mim, aquela entrega já tinha me tocado. Eu só não sabia ainda o quanto. O bairro em que Dona Célia morava não era dos mais famosos. Não tinha shopping, nem metrô, nem farmácia 24 horas. Mas tinha algo que hoje em dia anda raro: silêncio. E um certo tipo de paz que você não compra com Pix. As ruas tinham nomes de flores. A dela, especificamente, chamava Rua das Magnólias. Nunca entendi por que colocam esses nomes em bairros que quase não têm flor, mas ali fazia sentido. As calçadas eram arborizadas, algumas casas ainda tinham aquelas caixas de correio antigas, de ferro fundido, com pintura lascada e o sobrenome da família gravado. Cheguei ali por volta de 14h50, sol a pino. Um calor seco, que refletia no asfalto e subia como vapor. Eu estava suado,
com a blusa colando no corpo por baixo da mochila de entregas. Não via a hora de terminar o turno. Nessa hora do dia, a cidade inteira parece girar mais devagar. Ou pelo menos, é assim para quem trabalha na rua. Os escritórios estão em pausa para o café. As crianças estão dormindo depois do almoço. E quem pode, fecha a cortina e liga o ventilador. Mas ali, naquela rua, tinha algo diferente. Tinha vida. Passei por um senhor varrendo a calçada, camisa social e chapéu de palha. Cumprimentou com um leve aceno de cabeça, como se me reconhecesse. Um cachorro pequeno e velho cochilava debaixo de um banco de madeira. Uma moça empurrava um carrinho de supermercado vazio, talvez voltando da mesma entrega que eu estava levando. Quando estacionei a moto, ouvi um passarinho cantando. Um canto agudo e ritmo lento. Só fui reparar porque já fazia semanas que eu não ouvia um pássaro durante o trabalho. A cidade costuma abafar tudo com buzina e sirene. A casa da Dona Célia era a terceira da quadra. Muro baixo, grades antigas, jardinzinho bem cuidado. Margaridas, lavandas e um vaso de cerâmica com cactos pequenos. Tudo nela parecia organizado com carinho. Não luxo, cuidado. Tocando a campainha, senti um contraste com o resto da semana. Nos últimos dias, só tive corrida tensa. Cliente brigando no interfone, cachorro pulando no portão, criança chorando no fundo. Aquela casa parecia um lugar onde o tempo tinha feito as pazes com o presente. A luz do sol batia direto no meu capacete. Por reflexo, olhei para o visor da moto. E foi ali que reparei. Fazia tempo que eu não parava para observar. Só corria dia após dia. Entrega após entrega. Sem perceber os lugares por onde eu passava. Sem reparar nas pessoas que cruzavam meu caminho. Naquele momento, antes mesmo da carta, eu já sabia que aquela entrega ia ser diferente. E nem era por causa do valor. Era o clima, o espaço, o cheiro do jardim, o som abafado da casa e o olhar daquela senhora quando abriu o portão. Era como se tudo ali tivessem sido preparados para que eu parasse, para que eu visse, para que eu sentisse alguma coisa que eu estava evitando faz tempo. E eu ainda nem sabia o que viria pela frente. A porta se abriu devagar. Não fez barulho, mas pareceu revelar um pedaço do passado. Dona Célia apareceu com aquele mesmo ar de tranquilidade que a casa transmitia. Vestido florido, sandálias, baixas, cabelos brancos presos num coque firme. Tinha uma presença leve, mas firme. Daquelas pessoas que você respeita sem precisar saber o motivo. Ela sorriu assim que me viu. Um sorriso simples, sincero, que não era automático. Não era aquele sorriso de educação que a gente costuma receber por aí. Era um sorriso que dizia: "Obrigada por ter vindo." "Boa tarde, meu filho." "Boa tarde, Dona Célia." "Entrega do mercado, como pediu." Ela se aproximou devagar e apoiou as mãos finas sobre o portão. Os olhos dela se fixaram nos meus por um segundo mais longo do que o normal. Mas não era estranho. Era como se ela estivesse me vendo por inteiro, mesmo com o capacete e a jaqueta. Abriu o portão com cuidado, como se o ferro pudesse se quebrar. Pegou as sacolas com calma, conferiu uma a uma e em seguida voltou para dentro. Demorou uns 2 minutos, e eu fiquei ali esperando, olhando o jardim, ouvindo o som dos talheres dentro da casa. Talvez ela estivesse lavando alguma coisa ou separando o pagamento. Quando voltou, ela me entregou o dinheiro e disse: "Espera um minutinho que eu tenho o troco." "Ah, não precisa, senhora. O valor tá certinho aqui." Ela sorriu de novo e balançou a cabeça. "Mas você merece mais do que só o valor da corrida." Foi então que ela voltou para dentro uma segunda vez. Quando retornou, segurava um pequeno envelope branco, dobrado com cuidado, junto com uma moeda de R$ 1. "Isso aqui é para você, mas só abre quando chegar em casa. Promete?" Confesso que fiquei meio sem graça. Não é todo dia que alguém te entrega um envelope junto com o troco. "Tudo bem, prometo." "Obrigado, Dona Célia." Ela assentiu com um leve gesto de cabeça e disse: "Deus te acompanhe." Naquele momento, teve algo que eu senti, mas não entendi direito. Era como se ela soubesse de algo sobre mim que nem eu sabia.
como se aquele encontro já tivesse sido escrito de alguma forma. Guardei o envelope no bolso da jaqueta, me despedi e subi na moto. Olhei mais uma vez para casa antes de sair. Ela ainda estava ali na porta, como se esperasse até eu sumir da rua. E assim foi. Mais uma entrega feita. Mas o peso daquele envelope, mesmo leve, me acompanharia o resto do dia. Eu só não sabia ainda o quanto ele ia mexer comigo. Dona Célia tinha aquele tipo raro de gentileza que não se ensina mais. Não era exagerada, não era fingida e não vinha com pressa. Era uma gentileza que ocupava espaço, como se envolvesse você. Quando ela sorria, o mundo diminuía de tamanho. Ficava mais simples, mais tranquilo. Parecia que nada de ruim podia acontecer perto dela. Eu já tinha atendido todo tipo de cliente. Gente educada, gente grossa, gente indiferente. Alguns só abrem a porta e estendem a mão sem nem olhar no olho. Outros nem saem, gritam da sacada e mandam jogar o pacote no chão. Mas Dona Célia não. Ela me olhou como quem vê um parente, como quem reconhece alguma coisa em você que você mesmo esqueceu que tinha. Quando ela segurou o portão com as mãos finas, eu percebi que tinha algo nos olhos dela. Um brilho antigo, sabe? Como de quem já viu muita coisa, mas ainda acredita que o mundo pode ser bom. Eu já vi esse olhar antes, mas faz tempo. Era o mesmo que minha avó tinha quando me esperava voltar da escola, com o prato pronto na mesa e o café passado. A voz dela também tinha um ritmo diferente. Não era apressada, nem monótona. Era uma voz que parecia embalada pelo tempo, com cada palavra sendo colocada no lugar certo. Quando ela disse, "Deus te acompanhe", não foi uma frase pronta. Foi uma bênção. E quando ela voltou com o envelope, aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não entendi de primeira. Não era comum. Não era esperado. Quem entrega uma carta para um entregador? Que tipo de cliente faz isso sem nem saber meu nome? Talvez ela soubesse. Talvez ela tivesse visto alguma coisa em mim. Ou em si mesma. Talvez aquele envelope fosse para ela também. Uma forma de não se sentir tão sozinha. Uma forma de lembrar do neto que perdeu. O que eu só descobriria mais tarde. Mas naquele instante tudo que eu sentia era paz. Pela primeira vez no dia, eu não estava com pressa. Não estava pensando no próximo pedido, no trânsito, no tempo. Estava só ali, parado, olhando aquela senhora com um envelope nas mãos e um mundo inteiro guardado dentro do peito. E eu não sabia, mas aquela primeira impressão ia me acompanhar por muito mais tempo do que a entrega demorou. Subi na moto com o envelope ainda na mão, sem saber direito o que fazer com ele. Guardei no bolso da jaqueta, mas parecia que ele pulsava ali dentro, como se tivesse vida. Não sei se era curiosidade ou respeito pela promessa que eu tinha feito à Dona Célia, mas eu realmente segurei o impulso de abrir naquele instante. Enquanto voltava pela Rua das Magnólias, a imagem dela continuava clara na minha mente. Aquele olhar profundo, o gesto cuidadoso, o sorriso leve. E agora, a presença do envelope. Era só um pedaço de papel dobrado, mas pesava como se tivesse chumbo. Cada parada que eu fazia depois daquela entrega era atravessada pela lembrança. Eu entregava um lanche e pensava na mão dela estendendo o envelope. Subia num prédio e lembrava da voz dela dizendo, "Só abre em casa, promete?" Fiz mais 3 entregas antes de encerrar o turno. E em cada uma, me sentia mais longe da realidade. Como se minha mente ainda estivesse naquela casa, naquele jardim, naquela varanda. Quando finalmente estacionei a moto na garagem do prédio onde moro, o sol já estava descendo. Não chegava a ser pôr do sol, mas a luz alaranjada começava a tomar conta do céu. O tipo de luz que deixa a cidade bonita por alguns minutos, antes de escurecer de vez. Entrei no apartamento, larguei a mochila no chão e fui direto para o quarto. Sentei na beira da cama e, antes mesmo de tirar o capacete, tirei o envelope do bolso. Olhei para ele por uns segundos. Era simples. Papel comum. Dobrinha bem feita. Mas dava para ver que aquilo tinha sido escrito com cuidado. Fiquei ali, encarando o envelope como se ele fosse me dizer alguma coisa só pelo toque. Respirei fundo. Pensei em abrir. Mas me segurei. Lembrei da voz dela de novo. Promete? Promessa é promessa. Fui tomar banho. Enquanto a água caía, minha cabeça estava longe.
Comecei a pensar em quem era Dona Célia de verdade. O que teria escrito naquela carta? Por que justamente para mim? Ela me confundiu com outra pessoa? Ou era algo mais profundo, mais simbólico? Quando voltei, com o cabelo ainda molhado e o cansaço batendo, sentei de novo na cama. O envelope estava ali, intacto, mas parecia olhar de volta para mim, como se estivesse esperando o momento certo. Um momento de silêncio, de presença, de escuta. Aquela foi a primeira vez em muito tempo que eu parei, de verdade. Parei de correr, de entregar, de responder notificação. Parei de olhar para o próximo pedido e comecei a olhar para mim. O envelope ainda não estava aberto, mas a transformação já tinha começado. Eu ainda não sabia o que ia encontrar lá dentro, mas já sabia que depois daquilo nada seria igual, porque não era sobre o envelope. Era sobre o que ele trazia junto. Memórias, saudade e uma sensação estranha de que talvez a vida estivesse tentando me dizer alguma coisa. O tempo passou e a noite caiu devagar, como se também tivesse receio de interromper aquele momento. As luzes da rua começaram a acender uma a uma, projetando sombras pelas paredes do meu apartamento. A carta ainda estava ali ao meu lado sobre a cama, intacta, quieta, mas viva. Jantei qualquer coisa sem gosto, mais por obrigação do que por fome. O pensamento insistia em voltar àquela entrega, àquele portão antigo, à voz calma de Dona Célia. Cada detalhe da cena parecia gravado na memória, como se fosse uma lembrança de anos atrás. Mas tinha acontecido poucas horas antes. Peguei o envelope novamente. Observei as bordas, o papel. Cheguei a encostar a ponta dos dedos como se pudesse adivinhar o conteúdo apenas pelo tato. Nada. Só silêncio. Só expectativa. E uma ansiedade crescente que eu não sabia nomear. Dúvida começou a crescer. Eu devia abrir agora? Esperar mais? Havia algo ali que mudaria meu dia? Ou talvez algo que eu preferisse não saber? Comecei a imaginar todos os cenários possíveis. Uma carta de despedida? Um pedido de ajuda? Um segredo de família? Ou quem sabe, apenas um bilhete agradecendo com mais palavras o que ela já tinha dito com o olhar. Sentei no sofá, liguei a TV, mas o som das imagens nem fazia sentido. Nada conseguia competir com o peso simbólico daquele papel. Comecei a duvidar até de mim mesmo. Por que aquilo mexia tanto comigo? Eu, que já tinha ouvido tanta história na rua. Já vi de tudo nessa vida de entregador. Gente que chora, que grita, que desaparece. Mas nunca algo tão silencioso. Nunca algo tão íntimo. Olhei pela janela e o céu já estava completamente escuro. A cidade dormia aos poucos, mas minha cabeça não parava. Comecei a lembrar da minha avó, do tempo em que eu ia visitá-la aos domingos. Ela fazia café passado na hora, colocava pão na mesa e dizia que eu precisava descansar um pouco mais. Você anda vivendo depressa demais, meu filho. Talvez Dona Célia tivesse me enxergado através do tempo, através das dores que eu mesmo escondi. Talvez aquela carta não fosse só dela. Talvez fosse da vida. Um recado que precisava chegar. E por isso veio através dela. Porque se fosse de outra forma, eu não teria escutado. Me levantei, andei pelo apartamento como quem busca coragem no movimento. Parei na cozinha, bebi um copo d'água, o envelope ainda, na mão. Voltei pro quarto. Sentei de novo. Peguei meu celular, olhei a lista de entregas do dia. O nome dela ainda estava ali. Célia B., Rua das Magnólias. Como algo tão simples podia ter causado tanto impacto? Como um encontro de 5 minutos podia deixar marcas maiores do que muitas conversas de anos? A dúvida agora era mais forte. Eu queria saber. Precisava saber. Mas, ao mesmo tempo, temia o que aquela carta poderia despertar. E se fosse algo que me obrigasse a olhar para dentro? Algo que mexesse com coisas que eu mantinha guardadas, trancadas, esquecidas? Suspirei fundo. O relógio marcava 22h47. A cidade silenciava. O mundo lá fora parecia distante.
E eu estava ali, no centro de mim mesmo, com um envelope na mão e uma avalanche prestes a ser desencadeada. E no fundo eu sabia, nada naquela noite seria mais importante do que aquele momento. A dúvida já era parte da mensagem, porque antes mesmo de abrir, aquela carta já estava me transformando. Eu estava sentado ali, no escuro do meu quarto, só com a luz da luminária acesa. O envelope continuava na minha mão, como se tivesse me hipnotizando. Era impressionante o poder daquele pedaço de papel. Eu já tinha vivido tanta coisa pesada, tanta coisa esquisita nas ruas da cidade, mas nada mexia comigo daquele jeito. Era como se aquela carta tivesse sido escrita para algo além do que eu podia entender. Um chamado, talvez. Olhei para a parede, para o teto, para as minhas próprias mãos. Reparei que eu estava tremendo um pouco. Não de medo, mas de alguma coisa mais profunda. Um tipo de emoção que mistura saudade com angústia, expectativa com respeito. Fui até a cozinha de novo. Abri a geladeira, encarei uma garrafinha d'água, fechei. Voltei pro quarto. O envelope ainda me seguia com o olhar. Peguei meu celular e quase liguei para minha mãe. Mas o que eu ia dizer? Mãe, ganhei uma carta de uma senhora que me tratou como se eu fosse o neto dela e eu tô aqui paralisado. Não fazia sentido. E ao mesmo tempo fazia todo. Sentei de novo, na beira da cama. Coloquei o envelope no colo. Respirei fundo. Me inclinei para frente, cotovelos nos joelhos, cabeça baixa. Como se eu fosse um boxeador entre rounds, tentando entender se valia a pena continuar naquela luta interna. Afinal, o que eu estava com medo de encontrar ali? Não era uma ameaça. Não era algo que ia mudar minha vida de forma prática. Mas talvez de forma emocional. Talvez aquela carta fosse o empurrão que faltava para eu encarar algumas verdades que venho evitando. Pensei em todas as vezes que passei por situações assim e ignorei o que sentia. Nas conversas que não terminei, nos abraços que não dei, nos perdões que não pedi. A vida corrida de motoboy deixa a gente insensível às vezes. A gente aprende a correr, a ignorar, a engolir o que sente para seguir em frente. Mas aquela carta não deixava eu continuar correndo. Ela exigia pausa, exigia presença. E eu entendi que o momento de decidir não era sobre abrir o papel. Era sobre abrir um espaço dentro de mim para algo que eu sempre fugi, sentir de verdade. Fechei os olhos por alguns segundos. Tive um pensamento. Se ela me entregou isso, é porque achou que eu estava pronto. Talvez eu não estivesse, mas talvez nunca estejamos. E mesmo assim, a vida segue mandando os recados. Então, peguei o envelope com as duas mãos, ajeitei a lâmpada ao meu lado, respirei fundo e decidi abrir. Com cuidado, com reverência. Como quem abre uma cápsula do tempo. Como quem abre uma ferida que já não dói mais, mas ainda pulsa. O papel dentro era dobrado em 3 partes. As letras eram desenhadas com capricho. Cursiva, antiga, daquelas que a gente quase não vê mais. E ali, antes mesmo de ler a primeira frase, eu já sentia que alguma coisa estava prestes a mudar. Porque a decisão não foi só abrir a carta, foi abrir um novo pedaço da minha história. Desdobrei o papel com a mesma delicadeza de quem manuseia uma lembrança antiga, daquelas que tem cheiro de armário de avó. A caligrafia era linda, cursiva, arredondada, parecia dançar no papel. E bastaram as primeiras palavras para minha garganta apertar. Meu querido neto. Meus olhos travaram. Eu não era neto dela. Mas ela escreveu como se eu fosse. Como se aquele papel tivesse atravessado o tempo, a perda e o silêncio para encontrar alguém que pudesse sentir o que ela queria dizer. Continuei lendo. Hoje foi um daqueles dias em que a saudade pesou mais do que o normal. A casa está do mesmo jeito. As flores continuam me esperando toda manhã, mas o que não muda é esse vazio na sala e no meu peito. Engoli seco. A voz dela parecia sair do papel. Era como se ela estivesse ali do meu lado, sentada na poltrona, falando baixinho. Quando você apareceu hoje com o uniforme, o capacete e aquele sorriso cansado, meu coração bateu mais forte. Por um instante, meu filho, eu vi meu neto de novo.
o mesmo jeito de andar, a mesma educação, o mesmo olhar bondoso. Sei que você não é ele, mas por uns minutos eu quis acreditar. Eu estava sentado, mas era como se meu corpo tivesse levado um golpe. A carta continuava. Às vezes a vida nos manda presentes em formas que a gente não entende na hora. Você foi um desses presentes hoje. Um pequeno milagre. Me fez lembrar de quem eu era antes da dor, antes do luto. Minha vista começou a embaçar. As palavras dela não eram só texto. Eram bálsamo e facada. Um carinho que cortava porque tocava fundo demais. Escrevo essa carta não para pedir nada, só para agradecer, por ter parado, por ter olhado nos meus olhos, por ter me deixado sentir um pouco de amor de novo, mesmo que só por um momento. Eu precisava disso mais do que posso explicar. Parei um segundo, respirei fundo. Minhas mãos tremiam. Se um dia você perder alguém, e eu espero que demore muito para isso acontecer, espero que lembre desse momento, do quanto um simples gesto pode salvar um dia ou até uma vida. No fim da carta, tinha apenas: com carinho, Dona Célia, avó emprestada por alguns minutos. Fechei os olhos, a carta pousada no meu colo, e o coração pesado. Não de tristeza, mas de emoção, de conexão, de um tipo de amor que não precisa de laço de sangue. Só de presença. Aquela senhora, com poucas palavras e um envelope simples, tinha me dado algo que há muito tempo eu não sentia. Sentido. Um propósito, mesmo que momentâneo. Uma lembrança de que a vida pode ser mais do que correria, buzina e aplicativo. Ela me viu, de verdade. E isso era tão raro. A leitura da carta me fez lembrar que ainda existia humanidade no mundo. E mais importante, que ela ainda existia em mim. Depois que terminei de ler a carta, fiquei um tempo em silêncio. Era como se eu precisasse digerir cada palavra, cada sentimento. O papel ainda estava no meu colo, mas minha mente já tinha viajado para outro lugar. Um lugar dentro de mim que fazia tempo que eu não visitava. Lembrei da minha avó, Dona Marina, mulher forte, das antigas, que me criou junto com a minha mãe. Lembrei das tardes de domingo na casa dela, com cheiro de bolo de fubá e café, passado. Do jeito que ela me chamava de meu filho, mesmo sendo só minha avó. Lembrei de quando ela me ensinou a andar de bicicleta, das histórias que contava antes de dormir, das broncas que doíam menos que o olhar triste quando eu fazia algo errado. Fazia anos que eu não pensava nela com tanta intensidade. Desde que ela partiu, eu meio que coloquei tudo isso em uma caixinha lá no fundo da mente. Porque pensar doía. E a gente aprende a evitar a dor, principalmente quando a vida exige que a gente continue andando pra frente sem tempo pra parar. Mas a carta da Dona Célia, ela abriu essa caixinha. E junto com ela, vieram outras lembranças. Meu primeiro dia de entrega, nervoso com o aplicativo, o medo de errar o endereço. O primeiro cliente que me ofereceu um copo d'água. O dia em que fui pego por uma chuva de granizo e um senhor me chamou para me abrigar na garagem dele. E claro, os dias difíceis. Os que não renderam. Os que terminei cansado, suado, frustrado. Os que me fizeram questionar se valia a pena. Mas ali, naquele momento, percebi que entre todos esses dias, o que ficou foram as pessoas, os encontros, os olhares. E agora, a carta. Uma simples carta que fez mais por mim do que muitas conversas longas que tive na vida. Olhei em volta e percebi o quanto minha casa era vazia. Não de móveis, mas de história, de afeto. A correria tinha me afastado disso. Tinha me transformado num cara automático, prático, que não parava nem para lembrar de quem eu era. Mas agora, era diferente. A carta da Dona Célia tinha me puxado de volta, me mostrado que ainda havia partes minhas que sentiam, que se emocionavam, que lembravam. E naquele instante, eu soube. Não era só ela que tinha ganhado um presente naquela entrega. Eu também ganhei. Ganhei memória, ganhei afeto, ganhei um reencontro comigo mesmo. E isso, nem o melhor aplicativo do mundo poderia entregar.
Depois de tudo o que vivi naquele fim de tarde, uma sensação começou a crescer dentro de mim. Gratidão. Mas não era uma gratidão comum, dessas que a gente sente por um favor ou por um elogio. Era uma vontade profunda, quase urgente, de retribuir, de devolver a Dona Célia um pouco do que ela tinha me dado. E não era pouco. Ela me entregou uma carta, sim, mas junto dela entregou amor, memória, dignidade. Me lembrou de quem eu era, ou talvez de quem eu queria ser. Me fez parar, respirar, sentir. Coisas raras no corre que é a vida de entregador. Levantei da cama com o papel ainda nas mãos. Caminhei até a janela. A rua estava silenciosa, apenas alguns faróis passando. Ali, olhando para fora, pensei: será que ela sabe o impacto que causou? Será que entende o quanto mudou o meu dia, minha semana, minha alma? Foi então que me deu vontade de voltar lá. No dia seguinte, talvez. Não com um uniforme, não com pressa, mas como gente. Levar um café, uma flor, qualquer coisa. Só para dizer obrigado. Só que aí, a dúvida bateu. E se ela não quisesse isso? E se o gesto dela tivesse sido uma despedida silenciosa? Aquilo me travou. Fiquei ali parado, pesando possibilidades. Mas no fundo, algo me dizia que não era sobre o presente físico. Era sobre energia, sobre dar continuidade ao ciclo que ela iniciou. Foi então que decidi fazer algo diferente. No dia seguinte, durante as entregas, comecei a prestar mais atenção, a olhar mais nos olhos, a desejar um bom dia de verdade. E até parei para conversar com um senhor que sempre pedia no mesmo barzinho do bairro. Fiquei ali uns minutos a mais, ouvindo ele contar sobre a época em que era taxista. Senti que ele precisava daquilo. E eu também. Não era caridade. Era presença. Era retribuição. Era como se eu estivesse pegando o gesto de Dona Célia e espalhando pelo caminho. E cada pequeno gesto que eu fazia era como se dissesse a ela: recebi sua carta. E entendi. Nos dias seguintes, continuei com isso. Pequenas ações. Um pouco mais de paciência com o cliente que demorava a descer. Um pouco mais de sorriso mesmo nos dias puxados. E, principalmente, comecei a escrever de novo. Coisa que não fazia desde a escola. Um caderno velho virou meu confidente. E nele, escrevi: hoje entreguei um lanche, mas recebi um pedaço de humanidade. Hoje fui visto. E me vi. Obrigado, Dona Célia. A carta dela tinha me transformado. E a única forma de retribuir era transformando também o mundo à minha volta, um encontro por vez. Depois daquele dia, algo em mim mudou. E não foi uma mudança barulhenta, do tipo que a gente posta nas redes ou anuncia para os amigos. Foi uma mudança silenciosa, interna. Um novo olhar, mais atento, mais aberto, mais humano. No dia seguinte, já saí para trabalhar diferente. O uniforme era o mesmo, a mochila de entrega também, mas eu não era exatamente o mesmo cara. Sentia isso no jeito como subi na moto, no modo como cumprimentei o porteiro do meu prédio, na forma como respondi ao primeiro cliente do dia. Era como se cada entrega agora carregasse uma possibilidade. A possibilidade de encontrar alguém que, como Dona Célia, estivesse precisando de um olhar, de um gesto, de uma simples conexão. Comecei a notar detalhes que antes passavam batido. O cliente que sorria tímido, a senhora que tremia para abrir o portão, o rapaz que me agradecia com os olhos mais do que com palavras. E não era que eu fazia isso para esperar algo em troca. Muito pelo contrário. Era só presença. Coisa rara num mundo tão automático. Num dia desses, entreguei um lanche para uma moça que parecia estar chorando. Ela abriu o portão com os olhos vermelhos. Eu não perguntei nada, só disse com sinceridade: espero que seu dia melhore. E ela respondeu com um obrigada, que parecia vir de um lugar muito fundo. Talvez eu não tenha mudado o dia dela, mas talvez eu tenha sido a única pessoa que reparou nela de verdade. Comecei a guardar essas pequenas trocas num caderno, tipo um diário de entregas, mas não de rotas ou valores. Um diário de encontros, um tipo de mapa de humanidade. Cada página com um nome, uma sensação, uma frase dita ou só pensada. E em todas, a mesma raiz: empatia.
A carta da Dona Célia virou um ponto de virada. Como se antes dela eu apenas entregasse comida. E depois, eu passasse a entregar presença, entregar escuta. E de vez em quando, receber também. Foi num desses atendimentos que ouvi algo que me marcou. Um senhor, ao pegar a sacola, me olhou nos olhos e disse: "Você me lembra meu neto." Sorri. E naquele momento, me deu um arrepio, porque parecia que o universo estava me dizendo: "Continue, você entendeu." E eu entendi, mesmo. Que ser entregador não é só carregar sacolas. Às vezes a gente carrega histórias, sentimentos, esperanças, e quando a gente presta atenção, percebe que pode ser mais do que um intermediário entre restaurante e cliente. Pode ser ponte. E essa ponte, depois da carta, eu escolhi atravessar com mais calma, mais atenção, mais coração. Algumas semanas se passaram desde aquela entrega. A rotina seguiu, como sempre segue. Corridas, trânsito, atrasos, notificações no celular o tempo inteiro. Mas algo permanecia vivo em mim. A carta da Dona Célia virou uma espécie de bússola. Sempre que o dia estava puxado demais, ou que a pressa ameaçava me endurecer, eu lembrava dela. Da voz calma, do olhar cheio de histórias, e principalmente, da forma como ela me viu. Então, numa quinta-feira nublada, recebi uma entrega em um endereço que parecia familiar. Rua das Magnólias. Meu coração acelerou. Seria? Confirmei o número da casa, e de fato, era o mesmo. A mesma fachada com janelas verdes. O mesmo jardim com lavandas. Era ali. A casa de Dona Célia. Minha mente disparou 1000 pensamentos. E se ela não se lembrasse de mim? E se ela tivesse me dado aquela carta como uma despedida? E se ela nem estivesse mais lá? Desci da moto com mais cuidado que o normal. Respirei fundo, ajeitei o boné e fui até o portão. Toquei a campainha. Silêncio. Toquei de novo. Foi quando ouvi passos lentos se aproximando. E então, a porta se abriu. Era ela. Dona Célia. Mais frágil do que eu lembrava, mas com o mesmo sorriso acolhedor. Seus olhos me fitaram por alguns segundos, como quem vasculha as memórias. "Você de novo", ela disse com a voz doce. "Meu entregador preferido." Sorri. Não consegui dizer nada de imediato. Só abaixei um pouco a cabeça, emocionado. Eu nunca te agradeci direito", murmurei, entregando a sacola. Ela segurou minha mão por uns segundos a mais. E respondeu: "Mas eu é que nunca te agradeci. Aquela carta foi escrita com lágrimas, e você leu com o coração. Isso é raro." Ficamos ali, em silêncio, nos olhando. Como se não precisássemos falar mais nada. "Entra um pouquinho", ela disse. Acabei de fazer café, e eu entrei. O mesmo cheiro de lavanda. A mesma sala aconchegante. As fotos antigas na parede. Ela me ofereceu uma xícara e nos sentamos. Conversamos sobre tudo. Sobre o tempo. Sobre como as pessoas andam com pressa demais. Ela me contou histórias do neto verdadeiro. Eu falei da minha avó. Rimos. Nos emocionamos. Foi uma conversa curta, mas profunda. Daquelas que aquecem por dentro. Antes de eu ir embora, ela me entregou um novo envelope. Disse que era só mais um presente, mas que eu não precisava abrir agora. Sorri. Peguei com cuidado. E me despedi com um abraço. Na moto, com o motor já ligado, olhei pelo retrovisor. Ela ainda estava no portão, acenando devagar. Naquele dia, eu entendi que reencontros assim não são sorte. São sinais. São respostas da vida dizendo que a gente tá no caminho certo. E que, às vezes, entregar um lanche é só o começo de algo muito maior. Cheguei em casa com o envelope ainda na mochila, entre o baú da moto e os recibos do dia. Durante o caminho, ele parecia queimar ali dentro, como se chamasse minha atenção, como se tivesse urgência em ser aberto. Mas resisti. Queria fazer daquele momento algo especial, como foi com a primeira carta. Lavei o rosto, troquei de roupa, me sentei à mesa com um café passado na hora. Peguei o envelope devagar. Ele era branco,
simples, mas tinha algo escrito à mão no verso. Só leia quando estiver com o coração leve. Fechei os olhos, respirei fundo e abri. Dentro havia mais que palavras. Havia lembranças, conselhos e uma espécie de despedida poética. Dona Célia começava agradecendo pelo café e pela visita, dizendo que há tempos não sentia aquela leveza de uma conversa sincera. Ela dizia que, ao me ver novamente, teve certeza de que o mundo ainda guarda pessoas boas e que isso a confortava muito. Logo no meio da carta, havia uma fotografia. Pequena, já um pouco desbotada. Era uma imagem de um jovem sorridente ao lado de uma senhora, claramente ela e seu neto. O mesmo sorriso tímido, a mesma presença doce. Esse foi o último aniversário que passamos juntos, dizia a legenda escrita à caneta na parte de trás. Ele me ensinou que algumas presenças, mesmo que rápidas, duram para sempre. Assim como a sua. Continuei lendo. Ela falava de como se sentia invisível nos últimos anos, de como a casa silenciosa fazia mais barulho que qualquer buzina de avenida, de como as pessoas passavam por ela apressadas, como se ela já tivesse deixado de existir. Mas então, um dia, um motoboy cansado, educado, com um olhar gentil, parou. Sorriu. Esperou ela contar uma história. Ela falava de mim. E aí veio a parte mais forte. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, meu querido. Mas sei que aquele dia, e os que vieram depois, me deram paz, me deram memória. E, acima de tudo, me deram a certeza de que, mesmo no fim, a vida ainda pode surpreender com beleza. Me emocionei, de novo, porque percebi que não era apenas uma troca entre entregador e cliente. Era muito mais. No final do envelope, havia uma pequena flor prensada dentro de um plástico. Lavanda, a mesma do jardim dela. E mais uma frase: leve um pedacinho do meu jardim com você. Quando o dia estiver difícil, lembra que você já foi primavera na vida de alguém. Fechei a carta devagar. E pela segunda vez, chorei. Mas dessa vez, foi um choro calmo. Um choro bonito. Porque senti que, de alguma forma, eu também. Deixei algo com ela. E isso, nenhum algoritmo, nenhum pedido, nenhum aplicativo seria capaz de medir. A flor prensada que veio dentro do envelope não era apenas um gesto carinhoso. Era um símbolo carregado de tudo o que aquela história representava. Era como se, ao prensar aquela lavanda e colocá-la ali com tanto cuidado, Dona Célia quisesse eternizar algo. Um sentimento, uma lembrança, talvez um pedaço da própria alma. Segurei aquela flor com todo o cuidado do mundo. Ela estava entre dois pedacinhos de plástico transparente, protegida, mas ainda assim frágil. Como a própria vida, como a nossa conexão. Era, em essência, uma maneira silenciosa de dizer: guarde isso, porque foi verdadeiro. Fiquei pensando em como gestos pequenos, muitas vezes ignorados, podem conter o peso de uma vida inteira. Uma flor, uma frase, um olhar. Coisas que não custam nada, mas que têm valor incalculável quando são entregues com verdade. Lavanda. Aroma de paz, de casa, de memória. Aroma que me acompanhou nas semanas seguintes, mesmo sem estar fisicamente presente. Eu levei aquela flor comigo. Não literalmente no bolso ou na mochila, mas dentro. No peito. Ela virou um talismã. Sempre que algo no dia parecia dar errado, uma corrida cancelada, uma buzina agressiva, um cliente rude, eu lembrava daquela flor. Fechava os olhos por um instante e mentalizava o jardim da Dona Célia, as palavras da carta, o bilhete com aquele recado tão forte. Você já foi primavera na vida de alguém. Ser primavera. Que coisa linda. Que coisa potente. A gente vive achando que precisa fazer algo grandioso, mudar o mundo, alcançar milhões. Mas às vezes, tudo o que a gente precisa é ser primavera para uma única pessoa. E isso já basta. Já transforma. Decidi colocar aquela flor num pequeno quadro. Comprei uma moldura simples, colei o envelope atrás, com o bilhete visível, e prendi a flor no centro. Coloquei na parede da sala, bem de frente para a porta de entrada. Toda vez que eu chego em casa, ela tá ali,
me lembrando do que realmente importa. E quando alguém vem me visitar, o irmão, um amigo ou até um colega entregador que encosta para tomar um café, eu conto essa história. A história da entrega mais importante que eu já fiz. A entrega que não estava no app, que não rendeu bônus nem avaliação, mas que me deu propósito. A flor prensada é mais do que lembrança. É símbolo de que há beleza nos encontros mais improváveis, e que mesmo na correria, ainda dá tempo de cultivar afeto, de oferecer cheiro bom no meio da fumaça, de ser semente, mesmo quando tudo parece seco. E toda vez que eu olho para ela, penso, se essa flor sobreviveu ao tempo, ao peso dos livros, ao calor da gaveta, então eu também posso. Nós também podemos. Depois daquele dia, percebi que minha escuta mudou. As palavras das pessoas, antes abafadas pela correria e pelo barulho do escapamento, começaram a ter outro peso. Era como se eu tivesse calibrado meu ouvido para captar mais que pedidos ou agradecimentos. Eu ouvia histórias, desabafos, pedidos silenciosos de atenção. Comecei a conversar mais com as pessoas durante as entregas. Nada muito longo, mas o suficiente para abrir espaço para troca. Como tá o seu dia? Virou mais que cortesia. Era real. E para minha surpresa, muitos respondiam com sinceridade. E ali, entre um tá puxado hoje e um obrigado por perguntar, surgiam universos. Um senhor aposentado que pedia café toda tarde e dizia que só fazia isso para ter com quem conversar. Uma moça grávida que me contou do medo do parto. Um adolescente que me perguntou se eu achava que ele conseguiria ser motoboy também. Eu respondia como podia, mas acima de tudo, eu ouvia. As histórias começaram a se acumular na minha cabeça e no meu coração. Cada uma com um peso, com um ensinamento, com um motivo para eu seguir. Percebi que às vezes a gente acha que tá só entregando um produto, mas tá entregando presença. Tá sendo âncora num dia difícil ou farol em meio à escuridão. As conversas com minha mãe também mudaram. Antes, eu chegava cansado e mal falava. Agora, fazia questão de sentar com ela, tomar um café, ouvir sobre a novela, sobre as dores nas pernas, sobre as saudades do meu pai. Percebi que eu também deixava de escutar quem estava mais perto. Essas conversas, mesmo as mais banais, viraram alimento. Comecei a entender que empatia não é uma ação grandiosa. É um hábito, um estilo de vida. É se dispor a estar presente de verdade, mesmo que por poucos segundos. É ouvir para além do som. É sentir. Dona Célia me ensinou isso sem dizer diretamente. Mas cada frase dela, cada olhar, cada gesto, fez ecoar em mim essa mensagem. E agora, eu sentia que estava pronto para passar isso adiante. E passei. Em forma de palavra, em forma de silêncio, em forma de escuta. E mais que tudo, em forma de presença. Porque quando a gente está inteiro numa conversa, a gente muda o outro. E se deixa mudar também. Não demorou muito para eu perceber que algo que começou como uma mudança pessoal começou a se espalhar. Era como se, sem querer, meu jeito de encarar o trabalho tivesse virado exemplo para outros entregadores. Alguns que já me viam pelas ruas há meses começaram a puxar papo. Outros me mandavam mensagem depois de ver um vídeo que postei falando sobre aquele dia com a Dona Célia. Um colega, o Rômulo, me parou um dia no semáforo. Cara, você tá diferente. Parece mais leve, tá ligado? Eu ri. Disse que andava tentando fazer as entregas com mais calma, com mais atenção às pessoas. Te vi. Ajudando aquela senhora outro dia, ele completou. Aquilo me tocou. Me fez lembrar da minha avó. Essas pequenas interações viraram rotina. Alguns me perguntavam como manter o bom humor mesmo nos dias ruins. Outros contavam que também tinham histórias emocionantes, mas nunca tinham parado para enxergar daquele jeito. Comecei a organizar encontros entre a gente. Nada formal, só um grupo no WhatsApp que virou ponto de apoio. A gente compartilhava rotas mais seguras, alertas sobre trânsito, mas também desabafos. E ali, percebi o quanto essa profissão é invisibilizada. O quanto o peso emocional do dia a dia vai sendo empurrado para debaixo do tapete. Foi aí que decidi compartilhar a história da carta publicamente. Gravei um vídeo simples,
contando o que vivi, sem maquiagem, sem trilha triste, só a verdade. Em poucos dias, centenas de pessoas comentaram. Outros entregadores contaram suas experiências. Clientes também. Um deles disse: depois de ver seu vídeo, passei a olhar nos olhos de quem entrega na minha porta e a agradecer de verdade. Isso me arrepiou, porque mostrou que empatia é contagiosa, que quando alguém vê um gesto bonito, sente vontade de replicar. E sem perceber, a gente cria uma rede. No grupo, o Rômulo disse uma vez: eu nunca imaginei que ser motoboy pudesse me fazer sentir orgulho, mas depois daquela história, mudei minha visão. E eu entendi que inspirar não é ser exemplo perfeito. É só mostrar o caminho que você está trilhando. É abrir o peito, mostrar as cicatrizes e dizer: olha, dá para seguir com dignidade. Dá para encontrar beleza mesmo na rotina mais difícil. E assim, dia após dia, corrida após corrida, a história daquela carta virou combustível para muitos, inclusive para mim. Porque cada vez que alguém me dizia que se sentiu tocado, eu lembrava do porquê de tudo isso. E do quanto Dona Célia, sem saber, plantou uma semente que continua florescendo por aí. Era uma tarde de céu nublado, com o ar pesado de chuva prometida. Eu não tinha programado passar na casa da Dona Célia naquele dia, mas o aplicativo me jogou uma entrega que me deixou a poucas quadras de lá. O coração apertou de um jeito que não dava para ignorar. Peguei um bolinho simples numa padaria e fui até a casa dela, sem avisar, só com a vontade de ver aquele sorriso mais uma vez. Cheguei devagar. Estacionei a moto no cantinho de sempre, ajeitei a mochila nas costas e bati na porta com um leve toque. Nada. Esperei. Bati de novo. Foi quando ouvi passos lentos, arrastados. A porta se abriu, mas dessa vez não foi ela. Um senhor, que parecia ser da família, me olhou com certa surpresa. Você que é o entregador que vinha sempre aqui? Assenti, sentindo o estômago se revirar. Dona Célia faleceu ontem à noite. Tranquila, dormindo. Foi em paz. A notícia me pegou com força. Tive que me segurar para não desabar ali na frente dele. O senhor pareceu perceber e abriu um sorriso triste. Ela falava muito de você. Guardava suas cartas e bilhetes. Disse que você foi um presente que o destino mandou para ela no fim. Agradeci em silêncio. Me despedi. E quando saí dali, com o bolinho ainda na mão, sentei na calçada e deixei as lágrimas correrem. Era um misto de dor e gratidão. Dor pela ausência. Gratidão pelo encontro. Ela tinha partido, mas algo dela ficaria para sempre. No envelope emoldurado, na flor prensada, nas palavras que ecoavam em mim. E naquela última entrega, não programada, silenciosa, senti que fechei um ciclo. Um ciclo que começou com uma entrega comum, mas que mudou minha vida para sempre. Voltei para casa devagar. O céu, que prometia chuva, finalmente chorou. E naquele momento, deixei a chuva me lavar. Porque cada gota parecia dizer que a vida continua. E que as pessoas que nos tocam de verdade nunca vão embora de verdade. Elas seguem com a gente. Em forma de história. Em forma de amor. Dona Célia partiu sem alarde. Sem manchetes, sem despedidas públicas. Nenhum jornal contou sobre sua história. Nenhuma rua foi renomeada em sua homenagem. Mas ainda assim, ela deixou um legado. Invisível, silencioso, porém profundo. Um legado que ecoa nos caminhos de um entregador de comida e nos corações de quem escutou sua história. No dia seguinte à notícia da sua partida, fui até o grupo de entregadores e contei tudo. Escrevi com o coração apertado, tentando traduzir em palavras o que ela representava. E para minha surpresa, a resposta foi enorme. Comentários, mensagens privadas, homenagens. Gente que nunca conheceu a Dona Célia, mas que se sentiu tocada por ela. Alguém disse: é louco pensar que uma senhora que nem usava celular direito tocou tanta gente pela internet. Outro completou: isso é viver de verdade, marcar o mundo, mesmo que em silêncio. E eu pensei o quanto a vida tem dessas ironias. A gente corre tanto atrás de visibilidade, de seguidores, de curtidas.
E às vezes quem mais impacta é quem vive na sombra. Quem, com gestos pequenos, ilumina vidas inteiras. Ela me ensinou que ser lembrado não tem a ver com fama. Tem a ver com presença, com o jeito como a gente trata o outro, com o que a gente planta no coração alheio. E o que ela plantou em mim, e em tantos outros, vai florescer por muito tempo. Montei uma pequena caixa de memórias. Nela, coloquei a flor prensada, os bilhetes, a moldura do envelope e um papel em branco. Esse papel representa todas as histórias que ainda vou viver, inspirado por ela. Todas as entregas que farei com mais cuidado. Todos os silêncios que respeitarei. Todas as conversas que ouvirei com mais atenção. O legado da Dona Célia está em mim. Mas também está no Rômulo, que começou a escrever poesia inspirada nas corridas. Está na moça que mandou mensagem dizendo que visitou a própria avó depois de anos. Está no cliente que agora oferece um copo d'água e um obrigado sincero a cada entrega. Ela se foi, mas o gesto ficou. A flor ficou. O cuidado ficou. E isso, para mim, é o maior tipo de eternidade que alguém pode ter. Viver através dos outros. Atravessar gerações sem precisar ser vista. Ser lembrada por transformar um momento comum em algo inesquecível. Esse é o legado que eu carrego agora. E se um dia alguém me perguntar o que mais marcou minha vida como entregador, eu não vou hesitar em responder. Foi uma senhora que me deu uma carta junto com o troco. E com ela, um sentido novo para tudo o que eu faço. Às vezes, a gente acha que a vida só faz sentido quando algo grandioso acontece. Quando se conquista algo enorme, se recebe um prêmio, ou se muda de realidade drasticamente. Mas a história com a Dona Célia me ensinou que o real valor da vida está nos gestos pequenos. Aqueles que quase passam despercebidos, mas que carregam dentro de si uma força que ninguém consegue medir. Um envelope. Uma carta escrita à mão. Um bilhete amassado com cheiro de armário antigo. Uma flor prensada entre páginas de um caderno. Coisas que poderiam ir direto para o lixo, mas que mudaram completamente a minha forma de existir. Eu percebi que todo dia a gente tem a chance de ser esse gesto para alguém. Um bom dia mais atento. Um vai com Deus sincero. Uma escuta sem pressa. E que isso, na correria das entregas, é tão raro que quando acontece, vira memória. A carta da Dona Célia me fez chorar. Mas me fez viver também. Me fez olhar para minha rotina como algo valioso, como um campo fértil onde podem florescer encontros, reflexões, amizades e recomeços. A partir dela, entendi que nenhum dia é pequeno demais para ser importante. E que nenhuma entrega é só uma entrega. Hoje, carrego comigo a consciência de que não sou só um motoboy. Sou ponte entre mundos. Sou parte do dia de alguém. E posso, com um simples gesto, mudar o rumo daquele instante. Se essa história chegou até você, que ela sirva como lembrete. Todos nós temos o poder de transformar. Não com discursos bonitos ou atos heróicos, mas com presença, com atenção, com humanidade. Talvez você nunca receba uma carta com palavras tão lindas quanto as que eu recebi, mas pode escrever essa carta todos os dias, com suas atitudes. Pode deixar marca, pode inspirar, pode ser memória boa na vida de alguém. Porque no fim das contas, não é sobre quantas entregas a gente faz, é sobre quantas pessoas a gente toca no caminho.